Um dos maiores problemas na hora de aprender um novo idioma é o seguinte. Bom, a gramática dessa língua não é tão difícil, eu consigo entender bem qual é o propósito da língua, como funciona, a parte fonética também, pelo menos eu consigo me comunicar, as pessoas me entendem, mas eu não consigo memorizar essa lista enorme de palavras que qualquer idioma contém, que a gente chama de vocabulário. Então, seja aquisição de vocabulário. Então, nesse vídeo eu quero e vou dar dicas preciosas de como melhorar o seu vocabulário. Vem comigo. Bom, a primeira dica que eu dou para potencializar o teu aprendizado de vocabulário, ou seja, para você aprender mais e melhor, é primeiramente não aprender palavras desnecessárias, ou seja, não aprender aquilo que não é realmente importante para você. Uma coisa que eu vejo muito os alunos fazendo é querer aprender palavras apenas para mostrar para os outros que eles sabem uma palavra que de repente nem o professor sabe, tá? Então assim, se você nunca me ouviu falando isso, eu vou falar agora. Você nunca vai saber todas as palavras do inglês, tá? E de nenhum idioma, tá? E mesmo que você faça essa façanha aí de saber, sei lá, quase todas, você tem que ver qual é o seu propósito, né? Se o seu propósito é se comunicar em inglês, se você porventura quiser aprender quase todas as palavras em inglês, ou seja, ficar gastando muito tempo com vocabulário, e evidentemente esse muito tempo com vocabulário vai ser independente dos seus objetivos com o idioma, ele vai ser mal aplicado. Você vai transformar uma tarefa, uma missão que levaria 3, 4 anos em uma missão que vai levar 10, 15 anos, tá? E por que eu digo que inevitavelmente vai ser desnecessário, você vai aprender coisas desnecessárias? Porque ninguém faz tudo, né? Ou seja, você tem um objetivo, você faz coisas com o idioma, seja por lazer, seja por profissão. Então realmente não vale a pena ficar perdendo tempo com palavras que realmente não vão ser úteis. Então a dica que eu dou aqui para resumir quando você aprende uma palavra nova ou percebe que não sabe uma palavra em inglês e vai procurar o significado, como dizer, realmente não precisa parar e refletir e meditar em cima disso, mas realmente se perguntar de uma forma ou de outra se essa palavra realmente vai ser importante para você. A segunda dica que eu dou é fazer associação das coisas, associar as coisas. Não sei se você já percebeu isso, mas a nossa mente, o nosso cérebro trabalha com associação de uma forma muito, muito forte, tá? O que eu quero dizer? Imagine que você, ao andar pela cidade, um dia qualquer no centro, independente de onde você mora, você se encontra com um conhecido na rua que você realmente não esperava encontrar ali. De repente alguém que mora em outra cidade, ou que alguém que você não via há muito tempo, independente. Evidentemente que se vocês se encontrarem e houver um mínimo de contexto, vocês vão se cumprimentar, parar, enfim, conversar um pouco, tá? Isso vai ficar gravado na sua cabeça de uma forma muito clara, né? De modo que você vai falar pra família, pros amigos, que você encontrou fulano, fulana, naquele determinado dia no centro. Agora, pare e pense comigo, você andando no mesmo centro da cidade, com quantos milhares de rostos você não cruza diariamente? Seria possível você se lembrar de todos eles? Não. Vamos lá, 10%? Também não. 1%? Eu acho que não. Por quê? É muito simples, porque são rostos de pessoas que você não conhece, nunca viu antes, ou se viu foi vagamente, não tem como a sua mente não tem associação nenhuma para fazer com esses rostos. Então eles passam como se não existissem na sua memória, eu quero dizer, tá? Então, claro, com exceções, né? Mas via de regra é isso que acontece. Então eu tô dando esse exemplo para mostrar como o nosso cérebro trabalha, ou seja, faça o teste se você ainda não aplicou a técnica mnemônica de memorização, que é a seguinte. Vou dar um exemplo aqui para quem tem dificuldade em memorizar nome de pessoa, tá? Faça o seguinte teste.
da próxima vez que você encontrar uma pessoa que ela falar um nome, você procure associar esse nome com alguma coisa. Ou seja, se a pessoa se chama Lucas, você tenta pensar em alguém que você conhece que tem esse mesmo nome, se chama Lucas, certo? E assim por diante. Caso a pessoa tenha um nome que você não consiga fazer uma associação mental imediata, tente pegar aquele nome e dividir e formar uma palavra ou alguma coisa assim, ou um personagem de um filme, sabe? Entenderam? E visualizar esse nome, o nome dessa pessoa, ou até mesmo a imagem dessa pessoa, de repente, com a imagem que você quiser. Isso vai... Acho que você não precisa nem fazer isso de fato antes para saber que isso vai funcionar, tá? Por quê? Porque a nossa mente funciona de forma através de associação, ou seja, pega uma informação e junta com a outra no cérebro. Vamos colocar dessa forma, não sou especialista na área, mas a nossa mente estoca, armazena informações. Então, quando já existe um compartimento para determinada informação, você trazer novas informações para esse compartimento, através do quê? De associação. Fica muito mais fácil. Então, sempre procure associar uma coisa com a outra. Ou seja, eu aprendi uma palavra nova, com que está relacionada essa palavra? Com que eu vou usar? Falando do que eu vou usar essa palavra dentro de uma conversação ou para escrever ou qualquer coisa. Então, a terceira dica é uma diquinha, né? É uma subdica. Aprender opostos. Bom, eu sempre utilizo isso quando eu estou aprendendo um novo idioma, quando eu estou trabalhando na parte de vocabulário. Se eu aprendo uma palavra que eu sei que tem um oposto, por exemplo, direita, esquerda, para cima, para baixo, né? Alto, baixo, gordo, magro e assim por diante. Eu nunca vou me contentar em aprender apenas uma palavra, não aprender o seu oposto. Por quê? Porque geralmente, quando você está falando de alguma coisa, você acaba, se não utilizando uma forma oposta, né, utilizando palavras relacionadas com aquela lá, ou seja, adjetivos ou características relacionadas com aquilo que você está falando. Bom, a quarta dica é colocar tudo sempre em frases contextualizadas. Aprendi uma palavra nova, percebi que ela vai ser importante, é uma palavra bacana, eu vou usar de uma forma ou de outra, ou vou ouvir essa palavra. Que mais? Aprendi os opostos e palavras relacionadas. Mas e agora? Bom, uma forma de você potencializar o aprendizado de vocabulário é, evidentemente, já pôr a mão na massa, ou melhor dizendo, a palavra na massa, que é basicamente começar a criar frases com essa palavra, seja através da escrita, seja falando, seja procurando coisas relacionadas, mas que você já consiga colocar essa palavra dentro de um contexto. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a contextualizar essa palavra, essa nova palavra, a tua mente já vai começar inevitavelmente a ligar as emoções ou pensamentos, digamos assim, relacionados a essa palavra. Ou seja, se a palavra fala sobre finanças, à medida que eu vou utilizando essa palavra dentro de contextos, eu já vou começando a sentir o peso daquela palavra. E isso é desnecessário dizer, enriquece e muito, e não só enriquece muito, mas potencializa e muito a absorção, a internalização dessa nova palavra. Bom, a quinta dica, na verdade, é meio que uma amálgama aí de duas ou três que eu falei anteriormente, que é criar o que a gente chama em inglês de cluster de palavras, ou seja, eu falei da questão de opostos, eu também, de certa forma, falei da questão de palavras que orbitam ao redor daquela, né? Por exemplo, isso é muito estratégico aí em livros de inglês, né? Mas a gente acaba não trazendo isso para fora disso. Quando você aprende, por exemplo, cores, dias da semana, membros da família, você aprende isso, via de regra, juntos, né? Ou seja, dificilmente alguém que sabe que a palavra em inglês para irmão é brother, não vai saber que a palavra em inglês para irmã é sister, né? Porque, por esse motivo que eu falei aqui. Então, sempre criar esse cluster, o que eu consigo já trazer junto aqui para que eu possa visualizar e contextualizar tudo dentro do mesmo, eu quero evitar a palavra cluster para não ficar complicado, mas do mesmo compilado de palavras, de coisas, né?
Bom, a sexta e última dica acho que é a mais importante, que vai: encontre meios de utilizar o que você aprendeu. Como assim? Bom, é muito fácil pra gente aprender e de repente ou não utilizar ou utilizar de uma forma muito fraca, tá? Por exemplo, eu aprendo e escrevo uma ou duas frases sobre aquela palavra. Ok, legal, bacana, é um primeiro passo. Mas, poxa, se na próxima vez que eu for falar alguma coisa eu trouxer essa palavra, claro, dentro de contexto, né? Eu vou fortalecer muito mais a absorção desse vocabulário. Primeiro que eu posso acabar pronunciando essa palavra de forma errada e alguém me corrige ali, eu vou ficar com aquilo na cabeça, é verdade, a pessoa me corrigiu. Segundo que, como eu falei anteriormente, o seu cérebro, a sua mente vai começar a associar essa palavra, vai começar a embutir valor nessa palavra e peso nessa palavra, de modo que toda vez que você pronunciá-la, ou cada vez que você a pronunciar, você vai começar a já visualizar ela automaticamente, ou seja, o seu cérebro vai desativar o recurso de tradução automática e vai, ou seja, desativa e é como se você não precisasse do português mais para entender o inglês. Claro que esse é o estágio mais avançado, mas é pensando lá na frente que eu já dou essa dica final aí de sempre trazer para a tua realidade, utilizar de uma forma ou de outra, nem que seja forçando um pouquinho a barra, mas utilizar. Maravilha? Bom, espero ter ajudado. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.